Será que os estoques de petróleo cru vão cair e os preços vão subir? Thorsten, o tema de hoje é o petróleo cru, que é o rei das matérias-primas e é muito importante para a economia mundial. Qual é a situação da oferta e da demanda no mercado atual? O petróleo cru definitivamente move os índices das matérias-primas e seus retornos, além de ter uma função de previsão para o restante do mercado das matérias-primas em termos de rendimentos e custos, como o da gasolina e diesel, por exemplo. O principal problema nos últimos anos tem sido o excesso da oferta e de produção. Portanto, a principal questão é quando vamos sair dessa situação de excesso e passar para um mercado mais equilibrado, para que os preços subam novamente. Portanto, você acredita que existe uma possibilidade de sairmos dessa situação de excesso de oferta, mas os níveis de produção ainda continuam muito altos. Como isso será resolvido? Nos anos 70, por exemplo, a OPEP estava limitando a produção e, portanto, a estratégia era o inverso da situação que temos hoje. O parâmetro atual da OPEP é tornar o petróleo mais barato possível. Portanto, a reação normal ao aumento da produção dos Estados Unidos seria um corte da produção da OPEP. Mas o contrário está acontecendo e a produção da OPEP e da Rússia continua alta. Nós ainda temos o terceiro fator no jogo, que é o retorno do Irã após a suspensão das sanções. Nesse sentido, há muitos fatores por trás dos baixos preços do petróleo. E os níveis entre 40 e 45 dólares a barril ainda são possíveis. Entretanto, a principal questão é o desempenho dos estoques e a contagem das plataformas de perfuração nos Estados Unidos, para que esse fator saia do jogo. Você mencionou a contagem de plataformas de perfuração, que são cruciais para os estoques de petróleo. Você poderia explicar esse gráfico, por favor? A contagem das plataformas é um dado semanal muito aguardado às sextas-feiras. Uma diminuição na contagem indica que a produção vai cair. Por exemplo, a reação ao fechamento de plataformas de perfuração normalmente é uma queda da produção em 6 meses. Isso já está acontecendo se compararmos com a situação dos anos 90. A contagem já caiu 60%, mas a produção americana, principalmente do shale, continua resiliente e caiu a cerca de 800 mil barris por dia, o que ainda não é suficiente. Portanto, nós estamos monitorando de perto os movimentos dos preços de petróleo, pois essa alta parece muito prematura nesse estágio do ciclo. Interesting. Qual seria outro indicador importante? Como andam os estoques dos países da OCDE? As pessoas tendem a monitorar os estoques dos Estados Unidos porque os dados são mais frequentes, mas para uma perspectiva mais ampla precisamos analisar os dados da OCDE. Eu considero essa perspectiva um indicador fundamental para o mercado de petróleo identificar se a alta dos preços é sustentável. Primeiramente, temos um excesso da oferta. Apesar do equilíbrio do mercado estar melhorado, a produção ainda está excessiva. Entretanto, o principal indicador é a contagem dos estoques e na semana passada tivemos a primeira redução dos estoques americanos. Em se tratando da OCDE, os estoques continuam altos, mas se esses dados começarem a reverter como aconteceu em meados dos anos 90, teremos uma base sólida para uma recuperação dos preços do petróleo, que poderiam chegar de 60 a 80 dólares. E qual é o seu conselho para os investidores?
Eu recomendo não considerar o barulho no mercado e monitorar os estoques. Se houver uma redução, eu apostaria em ações e ETFs de empresas de produção de energia denominada em dólar. Muito interessante. Torsten, muito obrigado pelos comentários. Obrigado. Vocês assistiram à nossa conversa com Torsten Denin, estrategista-chefe da Tiberius Asset Management. O petróleo cru parece estar voltando aos trilhos e os dados de estoques da OCDE poderiam confirmar essa tendência. Obrigado pela audiência. Continuem conectados ao site do Cascope TV. Para mais atualizações e parceiras com Commodity TV. Até mais. Bye bye from Geneva.